ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Olá, mais uma vez, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Esta é então mais uma hora de emissão em continuidade aqui na ABC Portugal. Tinha-vos dito que hoje tínhamos como convidado Avelino da Conceição Subtil, que recentemente e no dia do município, na cerimónia oficial, nas comemorações do dia do município, recebeu então a medalha de mérito municipal Serviço Público pelo seu contributo para o desenvolvimento social deste concelho, nomeadamente a sua dedicação ao serviço público, como forma de reconhecimento pelas ações desenvolvidas em benefício da comunidade oriense e por se ter notabilizado também no domínio das funções profissionais desempenhadas. O município de Orem atribui-lhe então esta medalha de mérito municipal Serviço Público. Está connosco hoje, é nosso convidado e nós vamos começar a conversar com ele exatamente por aí. É o município de Orem que lhe reconhece este mérito, mas não é natural do Concelho de Orem, é natural do Concelho de Tomar, mais concretamente da Sabacheira. Depois de receber esta distinção, começou por agradecer aos seus pais. Boa tarde, Avelino Subtil, como está? Tudo bem? Boa tarde. Começo por saudar a Paula e também todo o auditório da ABC. E antes de falar de mim, queria só deixar aqui uma pequena nota, que era também de saudar, porque neste mesmo dia que eu recebi, me foi atribuída a medalha de mérito municipal, a ABC Rádio também lhe foi atribuída a medalha de mérito municipal de serviço público pelo seu percurso no âmbito da comunicação e da comunicação social e todo o envolvimento que esteve durante muitos anos. E portanto foi atribuída à ABC Rádio e de alguma maneira saudar aqui também, embora já não está entre nós, o fundador da ABC, o Rui Melo, e começou um percurso antes disso da ABC, de Top Rádio Livre, etc. Portanto, os primórdios de rádios chamadas Rádios Livres. Portanto, meus parabéns à ABC também e penso que também portanto, saudar essa atribuição, que é muito mérito. Muito obrigada. Portanto, de respeito. De facto, eu sou natural. Olha, vou-lhe pedir uma coisa. Diga. Não podemos bater com as mãos na mesa. Não, tem razão. Temos que pôr as mãos atrás das costas, estou a brincar, mas bater não. São as coisas da rádio, É as senhoras com as pulseiras, quando vêm com as pulseiras e batem com as pulseiras e às vezes com as canetas. Então, vamos lá saber. Sim, sou natural do Concelho de Tomar, mas a distância entre onde eu nasci e da minha mãe ainda hoje vive e Orem são 10 km e portanto há sítios que, estou a falar em relação ao Concelho, à sede do Concelho, se for em relação ao limite do Concelho são 2 km, 500 metros. Portanto, eu sou de uma freguesia de Sabacheira, mas sou de uma localidade que é a Serra do Meio, portanto é um local que onde as populações, portanto, Orem foi sempre muito apelativo para as populações lá da minha aldeia, porque até de algum modo lembro-me que as pessoas deslocavam-se com maior facilidade a Orem do que se deslocavam a Tomar à sede do Concelho. A distância era a mesma. E as pessoas, por exemplo, lembram-me que em miúdo as pessoas para Orem vinham de burro ou vinham de carroça, e para Tomar já não era tudo assim, já iam na caminhonete, na carreira, antes de se ir na altura. Era mais chique. Era um bocado isso, era um pouco essa para Orem vinha-se ali a cortar caminho, dentro das fontainhas de Seiça, portanto valada, portanto era um salto por aqui, portanto aqui para Orem, e era aqui que vinham ao mercado e aqui que faziam as compras. Eu, por exemplo, os primeiros sapatos tive foram comprados aqui numa loja aqui em Orem, portanto, para ir a um casamento de um tio meu, porque até aí tinha botas daquelas que os sapateiros faziam, aquelas em cabedal e tal, portanto, mas, portanto, isto são lembranças da infância. Portanto, sempre conheci, praticamente desde que me conheço Orem, conheci porque vinhamos aqui ao mercado, de vez em quando, não era todas as semanas, mas com frequência, portanto, tive uma ligação a Orem desde muito novo, portanto. Porque também aqui, somos a falar de uma vizinhança. Exatamente. Ainda hoje existe essa proximidade. Sim, mas ainda há alunos, mesmo a nível de. Aliás, hoje em dia até a escola, a nível o ensino do ensino básico na Sabacheira foi concentrado em Carregueiros, mas
grande parte dos alunos frequentam o ensino, o regulamento escolar de Orem Nascente, acho que o termo é este, portanto, que aliás é muito mais perto de Carregueiros, para grande parte da freguesia, portanto, só uma parte muito lá para o lado do Agroal e Suíma, que ficará mais longe. Mas, portanto, tenho a ligação a Orem desde muito novo e, portanto, depois, quando acabei o curso, apareceu esta oportunidade de vir para aqui. Aliás, depois de estar aqui fui chamado para tomar, mas já estava aqui, portanto, depois, pronto, as pessoas começam a fazer o caminho onde talvez o início, pronto, e fiquei por aqui. E ficou por aqui. Mas antes de falarmos como é que vem para Orem, qual é que é o seu primeiro contacto com Orem, quando foi estudar, o seu pai deu-lhe alguns recados? Deu. Isso foi muito mais sério. Isso foi muito... Sim, quando fui estudar para tomar, sim. Portanto, é uma expressão que eu nunca mais esqueci. Portanto, de facto, eu comecei por fazer homenagem aos meus pais. Minha mãe ainda é viva, meu pai já não. Fizeram um grande esforço para que eu estudasse. Meu pai tinha trabalhado em Lisboa e, portanto, sabia que era... Portanto, tinha algumas horizontes mais largos e viu que seria interessante eu poder estudar. Aliás, devo dizer que quem acabou a quarta classe, havia as escolas eram divididas, era a escola de rapazes, dos miúdos, dos rapazes e de raparigas, pronto, seriam projetos de rapazes e projetos de raparigas, mas de alguma maneira, penso que fomos 9 ou 10 que acabámos a quarta classe, sou eu que prossegui estudos, portanto, sou eu que fiz exame de admissão. Na altura era preciso fazer exame de admissão para prosseguir estudos. Eu fiz exame de admissão ao liceu e à escola, mas fui depois para a escola, a antiga Escola Industrial e Comercial de Tomar, onde fiz o curso geral de comércio e depois fiz secções para o Instituto Comercial de Lisboa. E meu pai, de facto, disse que eu ia estudar. Saí de casa aos 10 anos, fui para Tomar, por acaso fui para casa de uma tia minha, porque os transportes não davam sequer. Portanto, a primeira carreira aqui para Tomar, passava aqui a Orem e chegava a Tomar às 10 horas, mais ou menos, e a última para cima saía às 5 de Tomar, 5 ou 5 e meia, que passa ainda hoje aqui para... Eu que faço é a carreira de Tomar de Abrantes, Nazaré e Nazaré Abrantes. Eram essas praticamente que faziam o serviço ali da estação ou de Chalmaçãs para Tomar. E, de facto, meu pai disse-me que eu ia estudar, mas que se quisesse estudar, estudava, se não quisesse ainda lá havia uma enxada em casa para mim. Mas a verdade é que aproveitou muito bem a oportunidade do seu pai e tirou o seu curso e acaba por vir para Orem dar aulas, não foi? Sim, dar aulas. Na primeira fase só dava aulas, depois comecei a fazer outras coisas para ter o seu da área da contabilidade e fiscalidade, depois comecei a fazer também algum trabalho a nível para as empresas e acabei, portanto, fazer o percurso entre o ensino a nível... Também é um ensino muito virado para sempre fui professor de contabilidade, e fiscalidade e cálculo financeiro e também de alguma maneira direito, mas mais pontualmente era mais na área da contabilidade e da fiscalidade e do cálculo financeiro. E depois e trabalhos de aplicação ligados mais tarde já na área dos computadores, de aulas de trabalhos de aplicação ligando a contabilidade com a parte informática e portanto foi-me sempre ligando à atividade profissional, que penso que foi um bom complemento, porque, quer dizer, de alguma maneira complementei as duas atividades. Acho que aproveitei sempre, procurei nunca, mantive esse espírito, portanto, procurei sempre, a minha atividade profissional era professor e sempre assumi que era professor em primeiro lugar e depois é que eram outras coisas. Mas teve muitos cargos também dentro da própria escola, não foi? Sim, tive, mas quer dizer, talvez já agora deixe-me completar, que era aquilo que eu ia fazendo a nível da atividade empresarial, de apoiar as empresas nas áreas de assessoria contabilística e fiscal, também ajudou muito ajudou e penso também, de algum modo, também permitiu que eu passasse esse conhecimento para os alunos e que acho que ajudei-os a sair melhor preparados para o mercado de trabalho. De uma forma mais prática, não é? Que às vezes há muita... Sim, hoje aliás, ajudei a colocar muitos deles no mercado de trabalho, porque depois também fui, ainda antes de... estive no ensino profissional, na escola profissional, mas também estive no ensino profissional na secundária. E ainda antes dos estágios profissionais serem instituídos nas escolas secundárias, nos primeiros anos, nós na escola ali, portanto, no grupo que eu coordenava,
organizamos estágios profissionais, colocamos os nossos alunos nas empresas, também de forma, portanto, de forma não impositiva, portanto, porque nós nem sequer tínhamos isto nem estava previsto, nós é que avançámos para isso. Mas estavas a perguntar uma coisa, que era se... Ocupou muitos cargos na escola. Portanto, sim, logo bastante novo, tinha 20 anos, quando na altura o responsável pela direção da escola me solicitou que eu fosse coadjutor, na altura era o termo, mas depois também estive no Conselho Diretivo, vários mandatos, e mais tarde, depois também estive como presidente da Assembleia de Escola. Hoje é um órgão que é um órgão portanto, não é um órgão executivo, é um órgão digamos assim, de apoio e e portanto, que foi instituído já portanto, na década de 90, penso eu, do século passado, em que uma primeira Assembleia Constituinte é uma forma muito diferente, portanto, portanto, é um órgão na prática que penso que ainda existe esse órgão, já estou um bocado retirado, mas que é a Assembleia de Escola, que é o órgão que, mas comparando em termos de gestão municipal, há o Executivo e há a Assembleia Municipal. E aqui nas também. escolas há os Conselhos Executivos e depois a Assembleia de Escola. A Assembleia de Escola, portanto, de algum modo, não é a mesma coisa, mas podemos comparar em termos, talvez simplificando. Portanto, desempenhei-se, portanto, fui do Conselho Diretivo, mas também fui do Conselho Pedagógico, delegado do grupo, delegado à companhia de profissionalização. Porque o Avelino Subtil sempre foi uma pessoa, pronto, quer ser professor, quer na parte das empresas, mas sempre foi uma pessoa muito ligada, ou sempre foi uma pessoa com muita aptidão para a liderança, ao fim e ao cabo. Não foi? As pessoas é que talvez possam avaliar isso mais do que eu. Eu, de facto, acho que dirigi projetos, algumas coisas, empenhei-me na própria escola, portanto, era uma pessoa que, de algum modo, que sempre procurei interessar-me e procurei. Eu lembro-me que nós, quando eu para aqui comecei a dar aulas, a escola, na altura a Escola Secundária Polivalente de Orém, funcionava onde são agora as instalações da Universidade Sénior. Universidade Sénior. Uhum. E depois foram construídos 2 blocos pré-fabricados que tiveram muitos anos, praticamente. Blocos foram feitos, mas não foi sequer vedado o espaço da escola, só muitos anos depois é que foi vedado. Temos ali muitos anos, assim, nem vedado, nem portanto. Nem estava propriamente integrado na escola, não é? Sim, eram 2 quartéis ali ao lado. Era lama no inverno, era pó no verão. Lembro-me de quando a gente, portanto, em janeiro nem sequer estavam esses blocos feitos e nem sequer havia, portanto, os alunos não tinham aulas porque não tinham espaço na escola, na antiga escola, onde é agora o Universidade Sénior, isto em 76, janeiro de 76. E depois fomos à Câmara e a Câmara também não tinha mobiliário e depois, entretanto, alguém sugeriu que fôssemos à Aldeia Nova e fomos, a escola pediu ao antigo seminário da Aldeia Nova se nos facultavam as mesas e, portanto, a escola que hoje é a escola secundária, portanto já foi transformada, tiveram muitos anos aqueles pavilhões pré-fabricados, chamados blocos de Sorofam, não eles chamavam blocos de Sorofam. E fomos ao Olival buscar cadeiras e mesas para começar as aulas, e só no final do ano é que apareceram depois o mobiliário do Ministério da Educação. Portanto, na altura eu fui de parte do grupo de professores que se dinamizou para tratar desse assunto e mudar os alunos para terem todas as aulas. Portanto, sempre tive um bocado esse espírito, até porque vinha de um período, eu passei os últimos anos da ditadura em Lisboa a estudar, portanto apanhei toda aquela vivência. Aliás, apanhou o 25 de Abril em Lisboa. Apanhei. Estava em Lisboa a estudar, e, portanto já tínhamos aquilo, de alguma maneira, um espírito de contestatário, no sentido de aspirar a aqui um sistema democrático e foram anos muito marcantes da minha juventude, portanto depois
também se refletiram, quer dizer, podemos chamar-lhe assim, era uma época que se sonhava muito e que tínhamos muitos... Sonhava muito, sonhava muito. O que é que queria? Lembra-se, claro que se lembra, nós até já falámos disso, o 25 de Abril, como é que o viveu? Eu vivi intensamente, porque eu estava ali, a minha escola era portanto, ali perto da Praça de Camões, na Estátua de Camões, e ali, portanto, na zona do Chiado, e, portanto, era ali a sede da PIDE, ali muito perto, portanto, além de ter acompanhado todo o movimento, portanto, ter andado todo dia no 25 de Abril na Baixa, e fui ao aeroporto, e depois fui a muitos lados, e no dia a seguir, depois, estava lá no Largo de Camões, quando a PIDE se rendeu à Marinha, portanto, aos fuzileiros, foi os fuzileiros que cercaram a PIDE e que levaram à rendição, e depois foram transportados em autocarros da Marinha para Caxias. Os agentes da PIDE e funcionários estavam lá na António Maria Cardoso. Mas, quer dizer, de algum modo, repare, os últimos anos da ditadura, portanto, foram anos já de alguma agitação e de muita agitação. Havia um tema muito que nos preocupava a nós, jovens, mais os rapazes que raparigas, mas quer dizer, porque nós éramos estudantes, tínhamos 20 anos, não tínhamos vivido só um pouco desta maneira, mas depois, na altura que acabámos os cursos, que podíamos ingressar no mercado de trabalho, íamos para a tropa e íamos parar a Angola, a Guiné, Moçambique, na melhor das hipóteses a Timor, que era muito longe, mas que pelo menos não havia guerra. E preocupava-vos muito isso, não é? Sim, isso era marcante, porque nós sabíamos que havia mortes, portanto, essa informação circulava nas cantinas universitárias, nos meios estudantis, sabíamos que se morria, e portanto era um garrote portanto, era um peso que nos tínhamos em cima, que ao fim com 20 anos, na flor da vida, sem ter vivido portanto, nós tínhamos dificuldades, quer dizer, todos, e alguns tinham mais dinheiro ou menos dinheiro, mas quer dizer, as posses eram poucas, para a maior parte dos jovens da minha geração havia sempre, como é lógico, sempre há e sempre houve, mas de um modo geral, e depois foi na altura que começou mais gente também, mais jovens, a ter acesso ao ensino superior, e portanto, para além do ensino, já, mesmo muitos não tinham acesso ao ensino secundário, mas pronto, mas era com dificuldades, e portanto, a gente vivia em quartos, vinha-se cá a casa de vez em quando, porque lembram que o bilhete de comboio na altura de Lisboa até à estação aqui de Chamaçãs eram 50 e tal escudos, e de um lado mais 50 para o outro dava 100 escudos, 104 escudos ou 105 escudos. Se pensarmos que um cartão de refeições na cantina para 30 refeições eram 300 escudos. Portanto, era caro o bilhete em relação ao... Sim, portanto, tinha que se poupar aí. Tinha que se poupar. Portanto, agora, também já nós começávamos a ter outras mensagens, quer dizer, portanto, a questão de uma vivência democrática, de uma sociedade democrática, era um assunto que se punha grande parte da juventude, que havia a questão da guerra, por um lado, que era uma questão mais traumática, mas também havia a questão de as pessoas aspiravam a poder ver um filme que quisessem, e sem cortes, que nós íamos ao cinema e notavam-se os cortes nos filmes, por vários motivos, e outros nem sequer passavam. Livros, sabíamos que havia livros proibidos, e as eleições era uma coisa muito pouco eleitoral, isto no sentido em que quer dizer, eu costumo contar uma história. Portanto, eu em 73, nas últimas eleições, não podia votar porque não tinha 21 anos, mas no dia das eleições dirigi-me ao local das eleições, que era naquele havia dois, baixo, na minha freguesia era Sabacheiro, e foi naquele dia, numa parte da freguesia, estava na estação ali no Chamaçãs, e eu nunca me esqueci. Portanto, a urna de voto foi um caixote de Porto de Ferreira. Portanto, um caixote de cartão não havia urna, portanto foi lá, a mesa adaptou um caixote de Porto de Ferreira para as urnas. E talvez isto pareça um bocado caricato, mas
as pessoas para votar não iam lá, entregavam-vos um boletim de voto e votavam. As pessoas iam lá e entregaram um voto já, que era distribuído previamente. Cada candidatura tinha de entregar. As pessoas, quando lá iam, já levavam o voto, o voto era um boletim já com o voto. Na lista A, B ou C. Portanto, havia que é evidente que o poder instituído tinha mais facilidade que isso. Era as chamadas listas de oposição, não tinha muita dificuldade em dar a distribuir votos pelos cidadãos. E, portanto, era assim que funcionavam as eleições. Portanto, nós tínhamos já a expectativa, muita gente e muitos jovens que portanto, e líamos, a gente, mesmo livros, eu lembro-me, tinha 16, 17 anos, li grande parte dos livros de Álvaro Dol, Freire de Castro, Jorge Amado, de outros autores. O Jorge Amado é brasileiro, mas mesmo assim, portanto, e outros mas li muitos, portanto, e não só, também outros autores mais clássicos, mas havia um espírito já de abertura para uma sociedade diferente e que fosse possível as pessoas começarem a ter outra vivência social e democrática, outra qualidade de vida e, portanto, e que as pessoas começassem a ter acesso a outros bens essenciais como a água corrente, o saneamento, que ainda hoje não se chegou completamente a todo. Ainda, aliás, há muito por fazer, mesmo aqui no Conselho de Orem, sobre o saneamento, mas a água, portanto, na altura praticamente não havia água canalizada, a não ser nas grandes cidades, não é? E nos meios urbanos com mais gente, portanto, a água eram de fontes, quando havia, às vezes não havia no verão. É verdade, e depois... Depois entrei a trabalhar, comecei a dar aulas, portanto, esse espírito, portanto, e depois a gente sentia que tinha de, também colaborando, há esse espírito de as próprias pessoas associando-se nas associações, nos clubes, nas coletividades, podiam também ajudar a transformar as suas vidas e melhorá-la e adquirir outra forma de estar na vida, portanto, a nível dos clubes esportivos, tinha atividade esportiva até para as crianças e para os jovens, as coletividades culturais desenvolviam atividade na música, no teatro, até no folclore, portanto, havia muitas maneiras de poder fazer coisas para as populações. Vem parar a Orem? Sim. Em que ano? Em janeiro de 75. Em janeiro de 75. 11 de janeiro, portanto, fui chamado para tomar posse 11 de janeiro de 75, quando ia para assinar, lá a chefe teria perguntou-me que idade que eu tinha, e eu não tinha 19 anos ainda, portanto, e portanto já está emancipado. Não estou não pode tomar posse. Era preciso, para entrar na função pública, era preciso ter 21 anos. E eu não tinha. Depois tive... Como é que contornou? Foi o seu... os pais, não é? Minha mãe foi tratada em emancipação. Meu pai estava em França nessa altura, tinha sido há pouco tempo, tinha declarado de Natal, mas depois alegou que ele não estava cá e, portanto, já estava para o 5 de Abril, também já havia uma certa abertura, penso eu, a nível dos serviços, portanto, e fui depois para 11 de posse a 15 de janeiro de 75 na Escola Secundária Polivalente, na altura de Vila Nova de Orem. E é um percurso do qual se orgulha e os seus pais se orgulharam sempre muito, sim, não é? Sim, sim. Sentiu sempre isso da parte Sim, senti. Não tenho dúvidas nenhumas. Fiz um percurso, portanto, comecei a dar aulas, portanto, comecei a relacionar-me com os colegas, com os alunos. Devo dizer que ainda hoje tenho uma relação muito forte com os meus alunos, ou ex-alunos. Como eu digo, conheço uma grande parte deles, tenho muitos alunos que estão em empresas onde eu acompanho. No meu próprio escritório tenho ex-alunos, portanto, estão lá três ex-alunos no escritório. Tive associações em que a maior parte delas tive sempre pelo menos um ex-aluno que fez parte de associações, por causa da Academia de Música de Orem, na altura ainda era a banda de Orem. Praticamente em todos os mandatos tive sempre... Teve sempre alguém que encontrou durante o seu percurso enquanto professor. Meus ex-alunos que eu depois desafiei para essas funções e que aceitaram e tiveram comigo. E, portanto, penso que estabeleci sempre uma ponte com essa gente e, portanto, com esses jovens
de alguma maneira depois também procurei amparar, às vezes, quando das minhas responsabilidades, e hoje mantenho uma relação, pelo menos, não se pode manter, são centenas ou milhares de jovens que passaram por mim. Aliás, neste dia, por exemplo, aqui no Encontro de Coros, tive, aliás, na altura, quando o Orfeão de Leiria entrava para o palco, vejo, uma ex-aluna minha de Leiria, portanto, que já não havia, não tinha visto há uns 5 ou 6 anos de Leiria, também num evento, mas foi minha aluna há 30 anos, lá estava, portanto, mas tenho outros alunos que vão encontrando e, portanto, isso é natural, gente, no nosso percurso de vida vamos caminhando, mas vamos sempre abrindo o nosso leque de contactos, de relações, e, portanto, de algum modo, portanto, ainda por cima, eu tive a felicidade, considero eu, portanto, fiz grande parte, só tive 3 anos em Leiria, de resto estive sempre no mesmo estabelecimento, estabelecem-se laços muito fortes, quer com os colegas, quer com funcionários, também com os alunos, né? E depois com o local onde procuramos, onde nos estabelecemos e onde sentamos reais, e os nossos filhos depois começam a crescer. Está a falar dos filhos e está a falar em assentar as reais. E quando é que conhece a Filomena, a Mena? Quando é que a conhece? Conhecia na escola. Foi minha aluna e depois ela foi para Leiria estudar, pronto, e depois foi aí, mas conhecia na escola secundária. Essa não sabia que tinha sido sua aluna? Foi minha aluna. Pronto, e então passam a viver aqui em Orem? Sempre, para mim, vivemos geralmente um ano ou 2, mas depois viemos para aqui, pronto, e depois a filha mais velha tinha cerca de um ano mais coisa, não sei agora, não sei certo. Sim, depois, mas foi na década de 80 e ele nasceu em 80, portanto foi 82, 85, viemos para aí morar. É um homem que esteve sempre muito ligado ao movimento associativo, sem dúvida, vamos falar disso tudo, mas também ligado à política, muito sutil. Quando é que entra na política? Na prática, na prática esteve sempre na política. Quer dizer, eu já vinha na atividade política, nunca estive organizado, aquilo que se chamava organizado, no sentido, nunca fiz parte de nem agrupamentos, nem políticos, apoiava a oposição, digamos assim, mas era num sentido amplo, não estava organizado em nenhum partido. Os partidos também tinham dificuldade em existir, em termos clandestinos, só existiam praticamente em termos clandestinos. Mas, portanto, acompanhava a nível do movimento estudantil, dos estudantes, e depois, quando foi o 25 de Abril, depois comecei a fazer coisas, movimentos, parte também associativa, depois acabei por, portanto, envolver-me na atividade política, tive uma fase mais esquerdista, mas depois acabei por aqui ligar-me ao Partido Socialista, primeiro numa fase de simpatizante, e depois acabei por aderir inscrevi-me como militante, e portanto depois fiz todo o meu percurso aqui como atividade política, foi sempre ligado ao Partido Socialista. E fez parte dos 3 órgãos autárquicos, sim, quer sim. Da Assembleia quer de Freguesia, Câmara e Assembleia Municipal, sim. Não é? Tive 2 mandatos como vereador, portanto, a ordem não foi esta, mas eu fui da Assembleia Municipal há pouco tempo, uns meses, depois fui eleito na primeira vez que o Paulo Fonseca foi eleito para a Câmara, fomos eleitos, fomos 3 vereadores, e portanto eu fui um deles, e depois no mandato a seguir também fui outra vez eleito vereador, depois voltei à Assembleia Municipal, e a seguir depois fiz parte da lista para a Assembleia de Freguesia na Cidade da Piedade, tive 2 mandatos como Presidente da Assembleia de Freguesia, em que o Presidente da Junta era o José Vieira, que foi Presidente da Junta desses 2 mandatos. E depois voltei para a Assembleia Municipal e depois acabei foi o último mandato que estive, que saí em 2021, e entendi que já havia um ponto final, portanto isto é preciso, eu sou da opinião que tudo tem as pessoas não se devem eternizar nos cargos,
porque quem vem a seguir tem sempre novas ideias, novos projetos, tanto há um arejar e há uma maneira nova de encarar as coisas. E não lhe faltou ser candidato e ser presidente da Câmara, por exemplo? Não, nunca tive aspirações a isso. Acho que não tinha sequer perfil para isso. Penso que não teria. Penso que um presidente de Câmara tem de ser alguém com mais perfil político, e eu teria perfil talvez mais técnico, mais de ir fazendo, executando e acompanhando, que provavelmente a esse nível, embora tenha estado em presidente de associações, etc., e portanto também se tem de tomar decisões e também encaminhar as coisas, mas é um pouco diferente. Onde é que se identificou mais nos 3 órgãos? Onde é que deu mais de si? Onde é que se entregou mais? O que é que lhe deu mais gosto? Estar na Assembleia, como vereador ou na freguesia? Penso que como vereador, embora eu tive um vereador que foi sempre um mandato de... Nunca esteve digamos assim, no executivo propriamente dito. Estamos chamado vereador da oposição, portanto nunca tive pelouros, e portanto, mas quer dizer, no caso como vereador acompanham-se muito mais as coisas, né? Porque na altura reuniões eram semanais, que era um esforço bastante grande, nomeadamente eu tinha aulas a tempo inteiro a mesmo, e já fazia algumas coisas a nível de... E já estava até numa altura que depois já estava mesmo penso que sim, já tinha uma altura, um momento já estava como presidente da banda na altura. Da AMBO, sim. Da AMBO. E portanto, mas pronto, ser vereador permite-nos... Ser vereador da oposição dá muito trabalho também, tem que estudar todos os dossiês para poder dá também... Sim, dossiês, e depois as pessoas, nesse aspecto, a população do Concelho de Orém, já disse isso também mais uma vez, e acho que apenas uma vez, quando fui no meu discurso de despedida da Assembleia Municipal. De um modo geral, os orienses gostam de que os órgãos autárquicos vão aos seus locais, às suas povoações, às suas realizações, quer a nível as festas ou outras iniciativas, e devo dizer que sempre senti bem acolhido em todos os sítios do Concelho onde fui. E eu muitas vezes, porque normalmente as populações convidam o executivo, portanto isto obrigava um esforço grande da minha parte e da parte dos outros colegas da avaliação, porque nós não fazemos, a nossa atividade principal não era aquilo, mas lá íamos com muito gosto. E sempre fomos bem, portanto, isso permitiu-me conhecimento muito profundo de todo o Concelho. Portanto, este facto de ser vereador durante 8 anos, deu-me um conhecimento muito alargado de todo o Concelho, porque muitas vezes eu ia a muitos lados e participava, e pronto, como eu disse, só tenho a agradecer, e o acolhimento que sempre tive em qualquer ponto do Concelho, nas diversas freguesias. Se for a política saiu da Assembleia Municipal? Sim, portanto, saí e a ponta assim. Tal que já tinha saído da banda, tive 12 anos, quer dizer, penso que é preciso que as pessoas não se eternizem nos lugares, eu disse agora, penso que já disse isso, no sentido de dar lugar a outros com outras ideias. E, portanto, eu também... embora tenha estado uma coisa, estou falando mais em termos executivos, tive mais anos, na banda tive 30 e tal anos, mas uma coisa está na mesa da Assembleia Geral, outra coisa, ou no Conselho Fiscal, outra coisa está na direção. Sim. Os órgãos, o órgão executivo é o órgão que tem de agir e que tem de dar dia a dia e que tem de coordenar e portanto, a mesa da Assembleia Geral é um órgão, portanto, que preside às Assembleias Gerais, e o Conselho Fiscal fiscaliza, porque, como é lógico, mas são órgãos que não têm importância no sentido de obrigar a executar. E também não requerem o mesmo trabalho, a mesma dedicação. Exatamente.
a política está fechada à porta, portanto, vamos passar para o associativismo. Um homem também ligado, estava a falar da AMBO, eu penso, não estou enganada, que teve 32 anos na AMBO. Não sempre como presidente da direção. Como é que depois é o Avelino Subtil que se propõe, olha, agora vou aqui trabalhar convosco, ou é daquela forma que acontece sempre, Subtil, precisamos aqui de uma pessoa, como é que aconteceu o seu aparecimento na AMBO? Eu já conhecia a AMBO de algumas coisas, nomeadamente na altura a AMBO tinha uma atividade muito mais limitada, não podia ir para cá para o Orem, o Coral e pouco mais, até só havia o Coral mesmo, só depois é que surgiu a orquestra típica e a banda juvenil e etc. Eu de algum modo liguei-me à AMBO por um acaso da sorte. O Coros Áureos foi portanto foi selecionado ou inscreveu-se para ir a Tours, em França, a uns encontros internacionais de canto coral e aquelas coisas, um bocado de dinheiro, portanto, e fizeram um sorteio com umas rifas e o prémio era uma viagem com o coral. Eu na altura estava em Leiria a dar aulas e estava a fazer estágio até, a fazer aquilo que se chama profissionalização. Portanto, comprei umas rifas, portanto, não sei quantas comprei. Depois, nessa altura, estava na Pulgarete. Na pastelaria. E estava lá, pronto, acho que estava, não sei se era um dia onde não tinha aulas ou já tinha vindo, e parece-me lá o Carlos André. Penso que era o Carlos André, se era a mulher, se era outra pessoa, como ele, não sei. Não sei que. Comprar aqui uma rifa. Não. Já tinha comprado. Saiu-te a viagem. Saiu-te a viagem a ti. A mim, mas qual viagem? De tal maneira, contentamento. Eu não posso ir. Estávamos em maio, aquilo era em maio. E portanto, estávamos praticamente no final do ano letivo. E eu tinha aulas em Leiria. E tinha alunos, olha, essa aluna que teve aqui, eu falei, essa aluna era dessa turma. E disse, então tenho aulas assistidas um dia destes, tenho testes para dar, aliás, a gente fazia os testes, eu e outro colega, éramos dois que estávamos a fazer personalização, fazíamos, cada vez fazia um teste para as duas turmas. Não posso, então. E depois disse, eles lá, o orientador de estágio, disse, não vais, não sei o quê, a gente tocar isto e tal, a gente não tocar isto. E assim foi, portanto, eles fizeram um teste mesmo, fizeram um teste mesmo, foi lá outro colega meu, que estava a fazer personalização, ou até penso que foi o delegado da personalização, foi acompanhar os alunos, também era professor deles, e fui com eles a Tours, portanto, uma semana. De algum modo, eu conhecia alguns elementos do grupo, já conhecia o caso do Carlos André, não só, outros. Conheci vários elementos do Eduardo, já na altura estava lá, o Zé Fernandes, pronto, lá é bastante gente, e até o Zé Vieira e outros, portanto, o António Batista, conheci bastante gente lá. E eles até lá um modo ficaram contentes porque, pelo facto de ter sido a viagem minha, portanto era para dois, fui a minha mulher, porque, isto foi 85, porque o quê? Porque permitia. Estavam com algum receio que era num grupo que vai sair uma semana inteira, com estar alojados, aquilo, que fosse alguém que não portanto, era um elemento, um grupo, quando vai recolher duas pessoas que não são do grupo, quer dizer, as pessoas podem se integrar ou não. E foi assim que me integrei-me no grupo, e depois mais tarde foi a partir daí que me desafiaram para fazer parte de uma direção da banda. Portanto, era o Júlio Henriques, que era mais conhecido por Julito, que encabeçou a lista, e depois eu, portanto, lá ele ou o grupo, as pessoas que estavam a liderar o processo desafiaram a ele, e depois ele, portanto, foi convidado, e portanto tive com 4 anos, aliás, uma equipa em que ele era presidente, eu comecei como secretário, depois como vice-presidente, depois também saímos, eram outros, portanto, mas fiquei mesmo ligado no outro órgão, pronto, e depois mais tarde voltei como presidente, portanto, foi assim que fiz o percurso. E foi presidente durante alguns anos? Sim, tive 12 anos como presidente. E
E a AMBO é uma academia de música já que envolve muitos elementos, muitas atividades. Não é fácil gerir também uma associação destas? Não, porque os recursos são sempre escassos, mas fizeram-se coisas engraçadas. Penso que orgulho-me do percurso que fiz em termos portanto, é evidente que com o envolvimento de muita gente, dos próprios elementos das secções, de outros elementos que sempre colaboraram com aquela instituição. Portanto, houve sempre um esforço muito grande para angariar fundos. Também há bocado falámos na Feira Orem, mas a off-record, mas portanto a AMBO teve durante muitos anos, participou na Feira Orem e outras iniciativas para angariar fundos, para fazer coisas, e portanto penso que a casa foi sempre em crescendo e continua com muita pujança e com muita qualidade no trabalho que desenvolve, e é um espaço de acolhimento dos jovens e menos jovens, e tem essa vantagem, permite ali os grupos que ali atuam, nomeadamente, por exemplo, o caso da Orquestra Típica e até o Coros Áureos, permitem até um espaço intergeracional. Portanto, ali são grupos em que os jovens e os menos jovens trabalham em conjunto e se relacionam. É também importante este tipo de grupos que podem fazer isto. Portanto, a AMBO depois avançou com um projeto que é a Oriarte. Não foi só a AMBO, foi a AMBO e outros grupos. Foi a Céu Franco Oriense e o 1º de dezembro de Vilar dos Prazeres, a banda filarmónica Reis Prazeres de Vilar, e na altura de colaboração da Áudio Pais, avançou-se com uma escola de música, um projeto que foi difícil nos primeiros anos, mas penso que se integrou e que hoje está também ativo. E o Avelino Subtil foi também presidente da direção durante alguns anos. Sim, foi como vice-presidente, depois como presidente, como presidente também. Saí da AMBO, saí também da presidência também da Oriarte. Eu, aliás, estava na Oriarte em função da AMBO. Portanto, mas acho que se fizermos este trabalho a nível, por exemplo, de registros, em registros de CDs, portanto, todos os grupos, no meu tempo, todos os grupos musicais, como é lógico, gravaram os seus CDs, portanto, são registros que ficam para a posteridade do trabalho desenvolvido. Fizeram-se atuações em muitos pontos do país, quase todo o país, do Algarve ao Minho, do estrangeiro. Foram grupos vários países, portanto, o Coros Áureos. E sempre acompanhava as deslocações destes grupos? De modo geral, sim. Sempre que lhe era possível, não é? Sim, de modo geral, quase sempre foi isso. Por exemplo, depois por questões de saúde, também já em 2000, quando a Orquestra Típica foi à Itália, a Bolzano, já não fui, estava uma fase complicada em termos de saúde. Mas, portanto, foi grande. Portanto, tive com Coros Áureos em França, com a Orquestra Típica nos Açores e Coros Áureos na Madeira também, a Espanha, Coral Infantil em Barcelona. Portanto, o Romeiro também, mas eu não fui na Alemanha. Tiveram na Alemanha também. Não fiz as viagens todas, mas algumas, portanto, era impossível também acompanhar os grupos sempre, são muitos também. Eram muitos grupos. São muitos. Sim, mas os grupos fizeram várias viagens, portanto, vários grupos, mais que uma vez a França, depois de França foram à Bélgica, à Inglaterra. A Orquestra Típica chegou a ir à Bélgica, também num europeado. E portanto, houve viagens inesquecíveis, como Ilha das Flores, com a Orquestra Típica. Mas foram momentos, portanto, os grupos projetaram-se, portanto, nós temos contactos em muitos pontos da Europa, basicamente, e Espanha também, portanto, na zona da Galiza, vais aqui um lado, quer a banda, quer o coral, e também na zona da Andaluzia. A orquestra também foi
a Tarragona, portanto, não... Aliás, é engraçado que os contactos, primeira descida internacional, bom, a antiga banda tinha ido já a zona de Vigo, em 64, penso eu, uma atuação ainda, portanto, na fase em que a banda filarmónica só, e antes dela ter parado. Aliás, foi a última saída, e depois praticamente entrou parou. Depois só recuperou mais tarde com o Coros Áureos. Mas passei, portanto, o coral foi nos encontros de Tours, e a partir daí depois estabeleceu-se, não foi a partir daí, portanto, havia um mestre que era o Sousa, que tinha um contacto, que era mestre de mar, neste momento é mestre de canto firme, já há muitos anos, também foi mestre coral, tinha um contacto com um maestro do norte de França, o Jacques Duvivier, e foi a partir desse contacto que se estabeleceram relações de vários coros, o canto firme de mar, o Fiona Brandes também, e o Coros Áureos. Depois estabeleceu-se relações com o coral do norte de França, da zona de Béthune, e já agora, portanto, curioso, eu há poucos dias, através de, portanto, ainda na rede social, no Facebook, tive conhecimento que faleceu um antigo Presidente da Câmara de Anjos, que veio ao Orem muitas vezes, quer dizer, várias vezes, portanto, porque depois estabeleceram-se. O Orem nunca germinou com esta pequena, que era uma pequena vila, a poucos quilómetros de uma cidade de alguma dimensão, que é Béthune, e o senhor André de Lourry, que esteve aqui várias vezes, aliás, vinha, olha, na altura, normalmente a Feira Orem, pelo menos uma das vezes que ele cá esteve foi na altura de uma Feira Orem, porque foi na altura que eu estava a mudar a minha casa, que estava a construir casa, e ainda não estava pronto, mas convidei para lá e vamos lá uma garrafa do Porto da minha casa, ainda a obra por acabar. Ainda em obras. E eu também cheguei, penso que uma vez pelo menos, ou duas vezes, fiquei alojado em casa dele, mesmo lá na zona, lá em Anjos, quando fui na altura já era vereador, e fui nessa altura, penso que também fui representação da Câmara e da Associação nessa viagem a Anjos, mas foram, houve várias, na altura o Presidente Manuel Albuquerque e o Presidente Catarino foram várias vezes lá, não sei se várias vezes, quer dizer, e outros, que tem o seu vereador Morgado, e penso que até o seu vereador Serrano, chegaram lá a portanto, havia uma relação entre com essa pequena aldeia ali da zona de Béthune, onde fomos sempre muito bem recebidos, o coral. Eles foi uma série de onde foram. Aliás, a última vez, depois eles ficaram de cá vir e depois nunca vieram. Portanto, depois foi ao fim de si. O coral foi lá 6 vezes e eles vieram cá 5, acho eu. Então estão a dever uma visita. Sim, então, mas pronto, as coisas evoluem. Mas fizeram-se coisas interessantes, não só a esse nível. Ainda começou, ainda antes da adesão à União Europeia, portanto, ainda foi num princípio em que também serviu de caso de abrir portas para esse nível. Mas não foi só com outros grupos, também fizemos com Madeira, com Espanha, com Barcelona. Foi uma viagem, foi uma fase. Sim, por exemplo, claro, umas coisas. Portanto, fazer uma viagem, por exemplo, com um coral infantil daqui para Barcelona foi uma aventura também interessante, quer dizer, muito giro. Alguns deles nunca teriam tido hipótese de ir uma viagem daquelas, e depois vieram cá também, acho que até vieram primeiro eles, já não tenho certeza, mas vieram cá também um grupo de Barcelona, teve cá os Picarol. Pronto, foram momentos, e também se foi fazendo sempre coisas e foi acolhendo ali jovens e menos jovens, para ir desenvolvendo os vários grupos que ainda hoje continuam ativos, apesar estes 2 anos foram muito difíceis para tudo, incluindo para as atividades que obrigam a juntar pessoas, etc. Não tem sido fácil. Para além de ter esta relação com a AMBO, também estive na Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. Ainda estou. Ainda está. Ainda está. Ou melhor, voltei ao fim de vários anos, pediram-me, quer dizer, fui convidado, e eu aceitei ser Presidente do Conselho Fiscal, portanto, voltei à Fundação, na qual tinha estado já lá há uns anos para trás.
Mas sempre tive só nestas funções de Conselho Fiscal. Tal como na CISO, também tive na CISO. Na CISO também. Mas, portanto, já no âmbito, portanto, a partir do momento em que, portanto, tenho hoje uma pequena empresa, já está uma filha minha também, e portanto, mas foi nessa fase, depois foi o Dr. Francisco Vieira, que me, portanto, de algum modo já colaborava com a CISO em termos mais de apoio, quando a escola profissional funcionava lá no espaço da CISO, do Escola Profissional, mas depois o Dr. Francisco Vieira desafiou-me para fazer parte do Conselho Fiscal, portanto, porque a minha empresa, a empresa que eu era sócio e gerente, era sócio da CISO também, portanto, eu tive alguns mandatos como Presidente do Conselho Fiscal. É sempre bom ter alguém da área também nos órgãos. Avelino Subtil, no seu discurso, a sua dedicação ao associativismo foi muito grande e sempre muito presente. Ainda hoje continua. Sim, não faz parte agora dos órgãos sociais da AMBO, mas está sempre muito presente também. Por afinidade, porque a esposa está no Coros Áureos, porque toda a família está envolvida, ao fim e ao cabo. Sim, ao fim e ao cabo é isso. Mas o Avelino Subtil, no seu discurso de agradecimento, de uma forma muito emocionada, agradeceu também à sua família. Sim. E há bocadinho falou de uma parte menos boa da sua vida, e foi uma parte em que se emocionou muito, mas que a sua família também esteve sempre muito presente consigo, não foi? Tem 3 filhos e sempre foram muito presentes e muito participativos também nos projetos em que o pai estava envolvido, não foi? Sim, todos eles, quer no associativismo, até de algum modo na política também, menos, o mais novo envolveu-se mais, mas também de algum modo também acabou por agora também por o ponto final, mas tive sempre o apoio deles, quer na parte associativa. Aliás, a minha mulher ainda hoje faz parte do Coros Áureos já há muitos anos, praticamente entrou logo a seguir, que foi a França, depois entrou para o Coral e já tem muitos anos também, portanto todos os a mais velha ainda hoje faz parte da Orquestra de Sopros, embora e também chegou ainda há pouco tempo a fazer parte do Coros Áureos, mas justamente com 2 filhas e com algumas também questões, trabalha fora, vai todos os dias, mas pronto, no tempo não dá para tudo, mas portanto, e o mais novo também fez parte do coral infantil, não muito tempo, mas fez parte do Coros Áureos e da Orquestra de Sopros durante muitos anos, de modo juvenil, depois da Orquestra de Sopros. A Marta fez parte do coral infantil, depois não fez parte de mais grupo nenhum, mas tem até apoiado sempre a associação e sempre noutras vertentes e colaborando. Sempre muito presentes. Sim. Agora, na atividade política, também quando eram mais jovens, e sempre manifestaram o apoio e até alguma participação, nomeadamente o meu filho, tanto que chegou a fazer parte até de listas para a Assembleia Municipal e agora até fez parte da lista ainda para a Câmara, embora como suplente, mas já está, ele não vem cá muito, está mais por Lisboa, trabalha na zona de Lisboa. E, portanto, pois quem tem a sua vida, mas sempre apoiaram muito o pai. Sim, sempre portanto, sempre apoiaram e nessa fase apoiaram muito. Eu sei que foi uma fase meio complicada que emocionou muito quando falou. Sim. Mas a verdade é que tudo foi ultrapassado e... nunca se ultrapassa tudo, aliás, nunca sabemos, mas portanto, mas foram uns tempos duros, muito duros. São duros, mas com o apoio da família tudo se consegue. Avelino Subtil o meu filho mais novo fez 17 anos no dia que eu estava no recobro de seguir uma operação cirúrgica. Portanto, 17 anos. É sempre. E a neta nasceu também na altura, também na altura. Olha. Quando não sabia, portanto, as expectativas eram muito duras, não eram muito brilhantes as expectativas de futuro.
Avelino Subtil. Sim, mas não vale a pena falar muito Não, nisso. vamos falar de coisas boas, que é esta homenagem. E o facto de ser agraciado, sendo proposta de um executivo, que ao fim e ao cabo sempre foi a sua oposição, ou o seu partido sempre foi a oposição a este executivo. Como é que se sentiu quando foi contatado para a atribuição desta medalha de mérito municipal? Para já surpresa. Portanto, como eu disse, deixei a atividade política ativa, digamos assim, há poucos meses, portanto foi no último mandato. Aliás, mas anunciei que não ia candidatar-me e, portanto, ia deixar a política ativa, mas, portanto, não estava à espera de ser agraciado, ou ser, de alguma maneira, que esta distinção me fosse atribuída, e ainda por cima, portanto, há uma certa... Penso que, não sei se o regulamento é prevê isso, quer dizer, quem está no ativo político normalmente não lhe é atribuído estas distinções do município. Mas eu, portanto, sei como é que funciona, portanto, fiquei surpreso, aliás, honrado, como eu disse logo ao Sr. Presidente da Câmara, que honrava muito a distinção, como é lógico, porque também não as pessoas eu sinto que deu um pouco de mim à comunidade em que me inseri, penso eu. Acho que isto é o reconhecimento disso, de que procurei sempre servir e nunca servir-me. Penso que foi o meu lema, e de algum modo acho que passei aos meus filhos, penso eu. Sinto muito orgulho nisso. Mas talvez tenha mais valor, no sentido que, embora estas distinções, o regulamento diz que têm de ser atribuídas por unanimidade. Claro. Portanto, eu também já votei noutros tempos, passei na Câmara 8 anos, também nessa altura também foram atribuídas este tipo de distinções, e, portanto, é preciso haver um consenso para que as distinções sejam atribuídas. Quando, de algum modo, penso que sinto que terá mais valor no sentido em que portanto, eu sempre fui um pouco, portanto, acho que sempre uma posição, as minhas posições sempre foram conhecidas, públicas, sempre critiquei o que tinha a criticar, apoiei o que tinha a apoiar, independentemente de quem estava na frente das coisas. Penso que o meu modo de agir foi sempre no sentido de preocupar-me mais com fazer coisas e com melhorar as condições das pessoas do que provavelmente a luta política. Mesmo nas direções que eu coordenei, nunca nos preocupámos com... Eu convidava as pessoas, independentemente da sua cor política, e as coisas funcionaram sempre bem com toda a gente que teve de minhas equipas. E, portanto, honrou-me e disse claramente ao Sr. Presidente da Câmara que ficava honrado e agradecia, portanto, de algum modo também me compete agradecer, porque ainda pronto, as pessoas ainda com alguma vida e com alguma ser agraciado, acho que tem mais valor do que mais tarde, foi um momento consideraram oportuno e eu agradeço, agradeci publicamente lá, e mais uma vez também aqui estou a dizer, portanto, acho que senti muito honrado com a distinção que o município me atribuiu. Portanto, não é... Portanto, eu costumo dizer, eu não nasci aqui neste concelho, mas que fiz daqui este concelho. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe que o Subtil não é daqui, porque sim, sempre o conheceram aqui. Sim, pois, portanto, fiz daqui a minha, o meu local, a minha âncora, o meu porto de abrigo. Esta medalha, onde é que vai ficar? Lá em que espaço da casa? Já está em algum sítio? Para já está lá no meu escritório, lá numa prateleira,
portanto, ainda não pensei, para já, porque está lá, não tenho outras coisas, e algumas delas ligadas, algumas ligadas a AMBO. A AMBO também, vai ter muitas. A Festa AMBO e coisas, e está lá, portanto, está lá, e coisas que também foram dos ex-alunos, os grupos de alunos da escola. Tenho um armário que tem cá por cima uma vitrina e tem, portanto... Está num sítio onde tem as suas coisas importantes, sim, às quais dá valor. Estou a falar do escritório de casa. Sim. Olhe, isto também lhe dá, de alguma forma, responsabilidade para continuar. Não é? Sim, como diz outro, enquanto tiver... enquanto houver caminho, vamos caminhando, portanto... Quando houver estrada, vamos caminhando, não é? Quando houver estrada para andar. Portanto, é um bocado, mas quer dizer, já eu sinto que a este nível a minha participação está um pouco já realizada. Portanto, não, penso que também precisa de algum retiro, retiro no sentido, ao resguardo, no sentido, portanto, fazer outras coisas, portanto, porque o corpo também não é de ferro. E eu sinto isso, e portanto passei por algumas coisas que me levam a pensar que nós não somos eternos, e portanto temos também de saber tirar partido disso. Tirar algum partido da vida. Sim, e saber que não podemos fazer tudo. Alguém tem de fazer também os outros também compete fazer uma parte. E portanto uma coisa é fruir, apoiar as coisas presencialmente, outra coisa é meter mãos à obra, e portanto penso que aí já estou um pouco mais resguardado, e sinto que devo-me resguardar, porque os anos passam-se também, as coisas, pronto, temos de ter alguma contenção também a esse nível. Para terminar, as crianças são sempre muito inocentes e muito sinceras. O que é que o Avelino Subtil sentiu quando, depois do seu discurso, a sua neta mais pequenina gritou pelo avô? É uma alegria muito grande e uma alegria, uma felicidade grande, quer dizer, sentir que aqueles... Portanto, eu disse, não sei se disse lá mais, quer dizer, as netas e outros que possam vir são o nosso futuro. São o futuro, são aqueles que nos vão projetar para o futuro, projetar em termos de continuar alguma coisa que nós fizemos, recordar alguma coisa que nós fizemos, e portanto é muito reconfortante, e é muito bom sentir que os mais novos, neste caso de netas, portanto também vibram, e que também, ao fim e ao cabo, ela não tem, portanto tem 4 anos, nem sequer percebe muito bem o que é que está ali em jogo, mas percebeu que era o avô que estava ali, e sentiu essa alegria, e foi muito bom, foi muito reconfortante. Aliás, aliás, como eu disse lá, às vezes preocupa-me isso, e que é qual é, portanto, o futuro delas, que também é o futuro de nós todos, quer dizer, mais elas, como é lógico, são novinhas, mas que são o futuro da humanidade, quer dizer, que às vezes põe-me a pensar que a humanidade pode não ter futuro, por questões da própria, podemos dizer assim. Portanto, eu não sou lá da coisa das astrofísicas nem das astronomias, mas sei que já houve muitas explosões, houve no princípio do universo, mas isso tem a ver com fenómenos naturais. Agora, se o próprio o ser humano, aquilo que é considerado o mais dotado ao cimo da Terra, o homem, no sentido lato, o homem e mulher, arranjar uma maneira de poder acabar com isto tudo, parece um bocado complicado, e o meu medo é que um dia destes
as coisas possam descambar de tal ordem que o poder de distribuição que existe dá-me ideia que pode acabar com a vida humana quase penso eu, a mim, mas dá-me ideia que isso é possível, que uma guerra nuclear possa destruir toda a vida humana, quer dizer, isso, humana e não só, mas portanto, de algum modo, a minha esperança é que o homem, no sentido lato, e o homem e a mulher consigam neste espaço terra, onde nós vivemos, terra, humanidade, nos arranja maneira que possam viver todos dentro de uma harmonia razoável, com paz e liberdade no sentido amplo, no sentido que as pessoas possam dispor delas próprias. Foi, aliás, as palavras com que eu terminei a minha pequena intervenção, um espaço que a Terra seja um espaço de paz e de liberdade, de paz no sentido em que as pessoas não sejam mortas por uma coisa de nada e que possam ter uma vida naquilo que nós chamamos de liberdade, de poder escolher quem os governe, poder fazer as suas expressar as suas opiniões sem ter de ser oprimido. É um pouco a esperança que eu gostaria que elas tivessem, os netos, no sentido, as duas estão, mas outros possam vir, que tivessem essa possibilidade de viver uma vida nesta perspectiva. Avelino da Conceição Subtil, medalha de Mérito Municipal Serviço Público, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um prazer conversar consigo. Foi muito agradável este bocadinho. Muito obrigada pela sua disponibilidade em vir até nós. Obrigado eu. É sempre agradável conversar. Se calhar a gente, quando começa a conversar, acaba por dizer coisas que não interessam nada aos outros, provavelmente, se calhar interessam, mas pronto, olha, os ouvintes, se calhar alguns ficaram a pensar, está para aqui a dizer umas coisas sem jeito nenhum, mas olha, isto é... E outros poderão dizer, que giro, não sabia. Pois, pronto, há sempre as duas versões. A rádio tem estas coisas, permite chegar a muito lado e passar a mensagem e dar a conhecer coisas que nem todos conheciam, portanto é isso. Eu, da minha parte, agradeço muito à ABC Rádio e à Paula o convite. Olha, obrigada eu. Se tem coisas que não fizeram muito sentido, olha, peço desculpa a todos. Cortamos. Muito obrigada. Obrigado. E muitos parabéns. Muito merecida esta medalha de Mérito Municipal, Avelino da Conceição Subtil. Muito obrigada e assim finalizamos esta nossa conversa. Ok. ABC Portugal.